Lord of Mysteries, capítulo 15. O convite. Uma onda de emoções tumultuadas surgiu no coração de Klein depois que ele ouviu Dan. Por instinto, ele pronunciou: "Por quê? Os Beyonders têm sérios perigos ocultados? Tanto que os executores da igreja e os Beyonders, que lidam com fenômenos bizarros, também estão propensos a problemas?" Dan entrou na carruagem e sentou-se em seu assento. Sua expressão e tom permaneceram os mesmos. "Isso não é algo que você precise entender. Nem é algo que você possa entender a menos que se torne um de nós." Klein sentiu-se burro por um momento, depois sentou e questionou em um tom meio duvidoso e brincalhão: "Se eu não entendo, como é possível tomar uma decisão de ingressar?" E não ingressar significaria que Klein não conseguia entender. Isso terminaria em um impasse. Dan tirou a cachimbona mais uma vez, colocou-a contra o nariz e inalou. "Você provavelmente entendeu errado. Um membro da equipe civil também é um de nós. Em outras palavras, quando eu for um membro da sua equipe civil, poderei entender os segredos relevantes, descobrir os perigos ocultados e ameaças que podem ser encontradas, além de considerar se quero me tornar um Beyonder mais tarde." Klein reorganizou seus pensamentos e parafraseou o que Dan compartilhou. "Sim, é esse o caso. Exceto por um ponto. Você não pode se tornar um Beyonder de acordo com a sua vontade, porque todas as igrejas apresentam igual rigor nesse aspecto." Dan disse sorrindo. "Seria estranho se as igrejas não fossem rigorosas." Klein zombou em silêncio. Enquanto adicionava um tom mais intenso, associado a uma linguagem corporal mais forte. "E os funcionários civis? Isso deve ser bastante rigoroso, certo?" "Não deve haver problema se for você", respondeu Dan, com pálpebras semicerradas, enquanto cheirava o cachimbo. Com um rosto meio relaxado, no entanto, ele não o acendeu. "Por quê?" Klein perguntou quando ficou em dúvida mais uma vez. Ao mesmo tempo, brincou em sua mente. "Então minha singularidade e auréola como transmigrante são semelhantes aos vagalumes da noite, sempre tão brilhantes e impressionantes?" Dan abriu as pálpebras semicerradas, os olhos prateados refletindo a mesma tranquilidade de antes. "Primeiro, você conseguiu sobreviver sem a nossa ajuda em tal situação. Certas qualidades excepcionais não estão presentes em outros. Por exemplo, sorte. Pessoas de sorte são sempre bem-vindas." Vendo que a expressão de Klein ficou em branco, Dan sorriu um pouco. "Tudo bem. Basta tratar minha fala como uma afirmação bem-humorada. Segundo, você é formado no Departamento de História da Universidade Coy. Isso é algo que nós precisamos urgentemente. Ainda que um crente no Senhor das Tempestades, Leomi, perceba as mulheres de uma maneira repugnante, suas opiniões sobre sociedade, humanidades, economia e política permanecem incisivas. Ele disse antes que os talentos são essenciais para manter uma vantagem competitiva e um desenvolvimento positivo, um ponto com o qual concordo muito." Percebendo que Klein franziu um pouco as sobrancelhas, Dan explicou casualmente: "Você deve imaginar que encontramos frequentemente documentos e objetos da Quarta Época, ou de um período anterior. Muitos cultos e herégios tentaram ganhar poder com essas coisas. Às vezes, eles próprios podem levar a coisas estranhas e terríveis. Exceto para os Beyonders em campos especiais, a maioria de nós não é bom em nossos estudos, ou passou da idade de aprendizado." Dito isso, Dan Smith apontou para sua própria cabeça e o canto de seu beiço parecia zombar de si mesmo. Ele disse então: "Esses conhecimentos secos e chatos sempre nos fazem dormir, mesmo sem sono não podem evitar. No passado, cooperamos com historiadores ou arqueólogos, mas isso era um risco de exposição de segredos, e poderiam ocorrer contratempos com esses professores e professores associados não envolvidos. Assim, é difícil recusar a adição de um profissional em nossas filas." Klein assentiu levemente e aceitou a explicação de Dan. Com seus pensamentos por toda parte, ele perguntou: "Então por que vocês não treinam um direto?" Isso me leva ao terceiro, que também é o último ponto e mais importante. Você já passou por uma aprovação semelhante, portanto, convidá-lo não viola a cláusula de confidencialidade. No que diz respeito ao treinamento de outros, assumirei a responsabilidade da exposição se ela ocorrer. A maioria dos membros de nossa equipe, nossos funcionários civis, vem de dentro da igreja. Por que vocês são tão rigorosos em manter a confidencialidade? Espalhar as notícias publicamente para mais pessoas e aumentar a consciência não diminuiria as chances de um erro semelhante acontecer de novo?
O maior temor decorre do temor do desconhecido. Podemos fazer o desconhecido se tornar conhecido? Klein perguntou curioso. Não. A estupidez da humanidade está além da sua imaginação. Na verdade, leva mais pessoas a imitar esses atos, criando mais caos e incidentes mais graves. Dan sorriu a cabeça e respondeu. A única lição que os humanos podem aprender da história é que os humanos não recebem lições da história e estão sempre repetindo as mesmas tragédias. Klein respondeu esclarecido. Essa famosa citação do imperador Rossel de fato está cheia de significado filosófico, concordou Dan. O imperador Rossel disse isso? Esse transmigrante sênior não deu mesmo aos que vieram depois a oportunidade de se sobressair. Klein não sabia como acompanhar as palavras de Dan. Ele virou a cabeça e olhou para fora da carruagem. A fraca luz amarelada das lâmpadas das ruas se entrelaçava para exibir o esplendor da civilização. Há um discurso semelhante dentro do corteio das principais igrejas. Essa pode ser a principal razão para a restrição rigorosa da confidencialidade e a proibição de conhecimento para pessoas comuns. O que ele diz? Klein perguntou com interesse despertado, satisfeito por parecer espiar segredos. Dan virou a cabeça. Seus músculos faciais puxaram-se tão pouco que dificilmente eram visíveis. Fé e medo trazem problemas. Mais fé e mais medo trazem mais problemas, até que tudo seja destruído. Depois que disse isso, Dan suspirou e disse: além de orar pelas bênçãos e ajuda dos deuses, os humanos não podem resolver seus grandes problemas reais. Fé e medo trazem problemas. Mais fé e mais medo trazem mais problemas. Klein recitou em silêncio, mas não conseguiu entender esta frase por completo. O que se seguiu foi o medo da incerteza que veio do desconhecido. Era como as sombras escuras formadas pelas luzes das ruas do lado de fora. Na escuridão sem luz, parecia haver pares de olhos insensíveis e bocas abertas. Enquanto o cavalo galopava com vigor e agilidade à medida que as rodas da carruagem seguiam em frente, com a rua Cruz de Ferro à vista, Dan quebrou o silêncio de repente e convidou Klein formalmente. Você gostaria de se juntar a nós como membro da equipe civil? Na mente de Klein, vários pensamentos surgiram, tornando-o indeciso. Ele contemplou e perguntou: posso ter algum tempo para considerar? Como este assunto tinha sérias implicações, ele não poderia tomar a decisão às pressas e com imprudência. Claro, basta me responder antes de domingo. Dan assentiu e acrescentou: obviamente, lembre-se de manter isso em segredo e não divulgue informações sobre o Welsh a ninguém, incluindo seu irmão e irmã. Depois que isso for violado, isso não apenas trará problemas, mas você também pode comparecer a um tribunal especial. Ok, Klein respondeu sério. A carruagem foi novamente mergulhada em silêncio. Vendo que se aproximavam da rua Cruz de Ferro e que ele estava quase chegando em casa, Dan de repente pensou numa pergunta. Ele hesitou por alguns segundos antes de perguntar: Sr. Smith, que tipo de salário e benefícios os funcionários civis recebem? Essa era uma pergunta séria. Surpreso por um momento, Dan logo sorriu e respondeu: não há necessidade de você se preocupar com esse problema. Nossos fundos são garantidos pela igreja e pelo departamento de polícia. Para funcionários civis recém-registrados, os salários semanais são de 2 libras e 10 soles. Há mais 10 soles como compensação pelo risco e confidencialidade. Tudo isso somará um total de 3 libras. Isso não é pior do que um professor universitário efetivado. Depois disso, seu salário aumentará gradualmente de acordo com sua experiência e contribuições. Quanto aos funcionários civis, o contrato no geral é de 5 anos. Depois de 5 anos, você pode sair sem problemas, se não estiver mais disposto a ficar. Você só precisa assinar um contrato de confidencialidade vitalício e não pode deixar Tingen até que permissão seja dada. Se você quiser mudar para outra cidade, a primeira coisa que você deve fazer é se registrar nos falcões noturnos locais. A propósito, não há fins de semana e você só pode trabalhar em turnos. A qualquer momento, devem haver 3 funcionários civis de plantão. E se você quiser ir ao sul ou à Baía de Dese para férias, você precisará organizá-las com seus colegas. Quando Dan terminou de falar, a carruagem parou
e o prédio onde Klein e seus irmãos residiam apareceu ao lado. Entendo. Klein se virou e desceu da carruagem. Ele parou ao lado e perguntou: Kurazet, Sr. Smith, onde te encontro depois que tomar minha decisão? Dan deu uma risada profunda e baixa antes de dizer: Vá para o pub Hound na rua Basic e diga a seu chefe, Wright, que você deseja contratar um pequeno esquadrão mercenário para uma missão. Hã? Perguntou Klein, confuso. Nossa localização também é confidencial. Antes de concordar em se tornar um de nós, não posso dizer direto. Tudo bem, Sr. Klein Moretti. Desejo a você um bom sonho esta noite. Klein tirou o chapéu e saudou, observando o ritmo da carruagem que partia gradualmente. Ele pegou o seu relógio de bolso. Clique. Ele o abriu e viu que eram apenas 4:30 da manhã. A rua estava cheia de uma brisa relaxante e fresca. Uma luz amarela fraca das lâmpadas das ruas iluminava os arredores. Klein respirou fundo e absorveu o profundo silêncio da noite ao seu redor. O bairro mais movimentado e barulhento do dia podia ser tão sem vida e tranquilo. Isso contrastava muito com as observações silenciosas e a sessão da médium na residência de Welsh. Foi só então que Klein percebeu que a parte de trás da sua camisa de linho estava encharcada de suor frio e úmido.